Questãozinha do Ita pra gente fazer aqui. Ela diz: mostre como a ordem de grandeza do tamanho de um átomo de ouro pode ser estimada conhecendo-se a massa molar do ouro, a constante de Avogadro e sabendo-se que a massa específica do ouro é igual a 19 gramas por centímetro cúbico. Bom, a gente sabe que para algumas questões de matemática é bom você ver alguns casos e depois generalizar. Só que para alguns exercícios de química e de física é bom você já começar generalizando e depois especificar para o caso, que nesse aqui vai ser o de ouro. Então a gente vai generalizar a ordem de grandeza do tamanho de qualquer átomo e depois especificar para o de ouro, ok? Então vamos começar. A gente sabe que a gente vai ter que partir da massa específica, certo? Porque ele deu a massa específica para a gente. Então a massa específica é igual a massa dividido pelo volume, certo? É quase a densidade, só que são conceitos diferentes, tudo bem? Então, trocando essa massa aqui pelo número de mols vezes a massa molar, a gente vai ter que a massa específica é igual ao número de mols vezes a massa molar dividido pelo volume, certo? Vamos isolar o número de mols, porque daí a gente aplica a constante de Avogadro e a gente descobre quantas moléculas, quantos átomos existe em um volume específico, certo? Aí a gente aplica essa ideia de um volume específico em um comprimento, em um determinado comprimento, divide esse comprimento pelo número de partículas e a gente vai ter o tamanho de cada átomo, certo? Então vamos fazer isso. Vamos isolar o número de mols. Vai ser multiplica V dos dois lados e dividir por M, né? Então a massa específica vezes V dividido pela massa molar. Esse é o número de mols de qualquer átomo, certo? Só que a gente quer o número de partículas. Então a gente vai multiplicar isso aqui pela constante de Avogadro, que eu vou chamar de C, tá? Então o número de partículas vai ser igual a massa específica vezes o volume vezes a constante de Avogadro, dividido pela massa molar, certo? Se você jogar aí as unidades de medida, você vai encontrar que isso aqui é unidade por mol, tá? Então isso aqui tá valendo. Agora vamos jogar na ideia que eu falei. Vamos adotar um comprimento aqui. Vamos imaginar um cubo de 1 centímetro de lado, tá? Então esse volume aqui vai virar 1 centímetro cúbico. E a gente vai fazer o seguinte. O comprimento, vou chamar de L, tá? Comprimento, em teoria, vai ser o 1 centímetro dividido pela massa específica vezes a constante de Avogadro, dividido pela massa molecular. Massa molecular não, massa molar, certo? Aí a gente faz aquela multiplicação de linha de fração, inverte aqui. E a gente vai ter que, na teoria, o comprimento é a massa molar dividida pela massa específica vezes a constante de Avogadro, certo? Por que eu falo na teoria? Porque se a gente medir, jogar o negócio das unidades medidas aqui, a gente vai encontrar que isso aqui, na verdade, é centímetro cúbico por unidade, certo? Então isso aqui, nada mais é que a gente achou, é o volume de cada átomo. Só que a gente não quer o volume de cada átomo, a gente quer o tamanho, o diâmetro de cada um. Então o que a gente faz? Se isso aqui é centímetro cúbico e a gente quer centímetro, tira a raiz cúbica dessa brincadeira. Então o diâmetro, que eu vou notar como 2R, porque é 2 vezes o raio, é mais ou menos, porque isso aqui não é 100% perfeito, a raiz cúbica da massa molar dividido pelo produto da massa específica com a constante de Avogadro. Isso aqui em centímetros. Certo? Então, tá aí esse chamado. Se você quiser brincar isso aqui, botar o valor para cada átomo aí, você vai encontrar uma estimativa, até que bem razoável, para o tamanho do diâmetro de cada átomo, ok? Para o do ouro, se não me engano, vai dar 1,858 vezes 10 a menos 8 centímetros, se não me engano, porque faz tempo que eu vi esse exercício aqui. Isso aqui em nanômetro daria 1,58 vezes 10 a menos 1 nanômetro, se não me engano, tá? Daria mais ou menos isso aí. Então tá estimado.